Onde eu aqui? Ah, B, que legal. Fala sobre a não obrigatoriedade de amar mães tóxicas. É, provavelmente isso também seja um trauma de guerra, né? Onde, onde muitas vezes as pessoas precisam se submeter a aquilo que é, né? Aquilo que está posto. A, as próprias, é, é, os próprios movimentos bélicos dentro do planeta são as experiências de, de desrespeito à individualidade, à soberania, não é, do outro. Então, mães tóxicas, elas carregam a energia do perpetrador, né? E amor é conquista. Então, imagina você amar um inimigo, né? Imagine você amar uma... Isso não existe, né? Isso não existe mesmo. Isso não existe. Nós devemos respeitar todas as pessoas, mas amar é conquista, né? Nós não somos obrigados a amar ninguém. Nós somos, sim, é uma lei nós respeitarmos todas as pessoas, mas nós não somos obrigados a amar pessoas tóxicas, nem que elas sejam a nossa genitora, nosso genitor, nossos pais, não é? Absolutamente, não. Amor é conquista, né? Amor é merecimento. Quando alguém fala assim, nossa, né, sou amada pelos meus filhos, porque eu conquistei isso, né? Porque eu conquistei isso. Amor é uma conquista, é um merecimento. Não é uma obrigação de ninguém nos amar. E mães tóxicas não deveriam absolutamente, elas deveriam ir para uma escola de tratamento emocional, educacional. Elas deveriam ser privadas, né, da convivência com os filhos, porque mães tóxicas são extremamente prejudiciais. Pessoas tóxicas, né, são extremamente prejudiciais. Nós devemos nos afastar desse tipo de ambiência. Nós devemos nos afastar desse tipo de, de relacionamento, né? Isso mesmo. Ei, Jonas, você chegou, que coisa boa. Fala sim sobre o Clube das Constelações, é uma iniciativa nossa, bem Olinda Guedes, bem Escola Real, atendendo uma sugestão da Suzy Guedes, que é uma ambiência onde nós convivemos e tornamos as constelações um estilo de vida, uma forma de nós vivermos norteados pelos princípios sistêmicos. É maravilhoso. Quem quiser participar, ser membro do Clube das Constelações, manda um direct para mim que eu envio o link. Isso mesmo, tem conteúdos diários na nossa comunidade, lá na Alume, e tem um encontro por mês comigo, exclusivo, de constelação, e muita troca, uma ambiência maravilhosa mesmo. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Já vi que o querido Jonas está aqui. Então, querido, venha para a nossa live. Já estamos com 70 pessoas. Gente, que delícia! Seja bem-vindo, meu querido. Me perdi no horário aí, me perdoe. Sem problemas, aqui a casa é nossa e a gente é que manda. Gosto assim. E aí, como que tá? Tudo bem, meu querido, graças a Deus. Eu já fiz aqui uma apresentação geral do que a gente vai falar, né? Muita gente já estava aqui mandando beijinhos para você e te chamando. Enfim, a nossa audiência nos conhece, né, Jonas? Porque eu falo muito de você, falo muito do seu trabalho, mesmo uma pessoa que eu admiro grandemente. E Jonas, eu queria que você começasse falando um pouco de você, tá? Eu acho que é importante, porque sempre tem uma pessoa ou outra
e que você fale de você de modo que inspire a nossa audiência. Eu sei que é sempre inspirador a forma com que você fala, mas de modo que inspire a nossa audiência a perceber que a vida ela é feita de tomada de decisões. Tomadas de decisões é uma das coisas. Eu vou colocar um filtro aqui para ficar mais bonito minha pele esse momento aqui. Gente, quero, primeira coisa, mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A camiseta do Arrasto para Cima, ela surgiu numa live minha com a Linda Guedes. Dia 19 de fevereiro de 2020, estava eu olhando para essa maravilhosa e estava repartido. Atrás de mim, estava repartido o branco e o preto. E a Olinda falou, olha que linda a união entre os povos, a honraria dos povos, aquele movimento de povos que tanto nós exploramos. E uma coisa existe, né? A decisão daquele dia mudou minha jornada, mudou minha vida. A decisão de se levantar por algo, ou me levantar por algo. Não fazia sentido naquele dia a gente dar conta de doar R$1 milhão. Só que, como um líder, eu me decidi me posicionar e levantar essa bandeira. Quando você, na liderança, você toma uma decisão, você gera uma visão. Então, coloca aí, gente, anota aí. Liderança com uma decisão, automaticamente gera uma visão. Na geração dessa visão, você cria algo que é essa visão. E você começa a convidar as pessoas para comprar essa visão. Então, a compra dessa visão e o maior número de pessoas andando contigo em relação a essa visão geram a missão, que ela é construída diariamente com relação aos resultados que você vai gerando. E esse resultado, ele automaticamente, com várias micro-missões resolvidas, né, com várias missões concluídas, gera a conclusão da visão. Então, primeiro, a visão do líder e depois a missão para conquistar essa visão. E aí muitas pessoas perguntam bem assim, Jonas, e aonde que entra o propósito? O propósito, ele entra muito no entender para que a gente serve. Para que a gente vem em vida. Só que muitas vezes o propósito ele não consegue, né? De um dia para o outro a gente tem a sacada de saber, olha, esse é o propósito. Muitas vezes o propósito ele surge na caminhada. Então, como no âmbito das constelações, no âmbito terapêutico, no âmbito das mentorias, as pessoas buscam o propósito, buscam um propósito, buscam um propósito. Só que às vezes a constelação no mundo do emagrecimento, as constelações na questão dos filhos, a constelação na questão dos pais e principalmente a constelação na própria cura, né? E para mim, não viver de condição e viver de decisão é algo que realmente muda a minha vida. Algo que eu entendo e é uma frase que eu carrego na vida, que é todas as vezes que ninguém me convidou para algo, eu montei a minha própria mesa. E eu convidei as pessoas para sentar na minha mesa. Então, a frase natural e autoral, né, ela é: se ninguém te convidar para sentar na mesa deles, monte a sua e convide-os para sentar na sua. E jamais, você que está assistindo uma live aqui, jamais você vai fazer uma live com Linda Guedes sem você ter feito uma primeira live você sozinho. Sem você ter se posicionado como uma pessoa de relevância, uma pessoa de movimento, uma pessoa que quer levantar alguma bandeira. Porque as pessoas reconhecem outras pessoas. Porque as pessoas reconhecem outros líderes. Porque as pessoas reconhecem pessoas que tomam decisões. Porque a decisão, ela é geralmente tomada em momentos de risco. Ela é geralmente tomada em movimentos de conflito. E é nesse momento que um líder, que uma pessoa se posiciona por isso. Que é nesse momento que uma pessoa se posiciona para dizer assim, aqui eu governo.
Decisão faz Que parte. bacana. Jonas, sempre que eu ouço você, eu tenho uma sensação de que, uau, é, parece que o Jonas sempre foi assim e que nasceu assim. Então, eu queria que você falasse agora para a nossa audiência se você sempre foi assim, e se você sempre foi assim mesmo, o que que você foi fazendo ao longo da sua vida, das terapias, das constelações, enfim, para ir se lapidando? Porque hoje você é um player, né, um profissional, um expert totalmente admirável e admirado, né, Jonas, e buscado por outros, inclusive grandes players, para você, né, pessoas, enfim, da minha idade, um pouco mais velhas, para você ser o mentor delas. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa sua jornada, né? De menino, de infância, de adolescência. Como é que você chegou até aqui? Que ótimo, Alinda, e obrigado pela oportunidade. Antes, eu só quero colocar, fala um tema aí para eu colocar o tema aqui nos comentários, para tu fixar o comentário. Eu vou escrever aqui no comentário. Fala o tema da live ali, que você me escreveu no inbox. Ah, eu falei para as pessoas que a gente ia falar sobre constelação, sobre resoluções, né? Sobre mudança de vida. Tá, ótimo. Só fixa esse comentário para as pessoas saberem que a gente está falando sobre isso. Então, vamos lá, galera. Foi assim a minha trajetória. Primeira coisa, se tu for falar assim, olha, eu tive um filho, se tu imagina um filho que gerou problema. Esse filho se chama Jonas Cass. Imagina um filho que jurava que ele não era compreendido. Esse filho se chama Jonas Cass. Imagina um pai que liderava uma comunidade, uma cidade, e tinha um filho badeneiro dentro de casa. Era o meu pai. E imagina uma mãe que tinha toda a amorosidade do mundo, 2 filhas e um filho mais novo, rebeldinho. Esse cara, essa mulher é a minha mãe. A minha mãe, vendo que o meu movimento de rebeldia não era um movimento normal, não era um movimento tipo assim, vamos colocar assim, gente, não era um movimento de criança completa. Não era um movimento de... Não era um movimento... Vamos colocar assim, gente. Não, se tu falar assim, não era normal. Exato. Uhum. Simplesmente não era normal. Então, se uma criança ela chega, ela vai conviver desse jeito, eu nunca fui uma criança normal. Nesse movimento, a minha mãe, sabendo dos benefícios da curadoria, das benzedeiras, desde a época das benzedeiras, ela nos levava para esse movimento de benzer, de receber esse benzimento, que é um processo de mantra. Na sequência, minha mãe começou a entender e ver, né, próximo às amigas dela, os benefícios das constelações. E para nossa sorte, naquela época, a Olinda estava pela nossa região, que é do interior do Paraná. E, de tempos em tempos, ela ia lá e fazia esse movimento. E mais importante ainda, gente, além de fazer esse movimento, ela gerava um legado. Qual que é o legado? Ela deixava a transformação das constelações para outras pessoas, para que outras pessoas pudessem replicar isso na ausência dela. Então, nesse legado, minha mãe foi começar a beber da fonte. E nesse legado, minha mãe começou a beber da fonte das constelações. Ela recebia as terapias e daqui a pouco ela começou a me levar. Eu acho que eu tinha uns 9 anos. Eu deveria ter uns 9 anos. E daí minha mãe me comprava. E eu tô contando isso, gente, porque muitas vezes a consteladora, a terapeuta, ela não quer atender a criança.
Às vezes ela fala, a criança não quer, vai fazer forçado. Eu vou falar para vocês, se meu filho não quiser fazer constelação ou ficar numa sessão de constelação, eu vou comprar ele. Com dinheiro, com pirulito, com bolacha, com videogame, eu vou comprar ele. A minha mãe começou a me comprar. E daí botava eu de frente com a falecida Zulmira, que não está conosco mais. E a falecida Zulmira tinha feito as constelações com a Olinda e tinha aprendido a mexer lá nos bonequinhos. Aí botava aqueles bonequinhos lá. Eu, criança, ficava imaginando que o bonequinho ia se mexer, gente. Só que o bonequinho era mexido pela mão dela. E eu falava, porra! E eu chegava em casa e a mãe perguntava como que foi a constelação. E eu falava assim, mexeu com a mão de novo. Gente, faz o kkkk aqui nos comentários. Faz o kkk aqui nos comentários. Faz o kkk aqui nos comentários. E daí, ela chegou e dela me comprava de novo. E dela falava, gente, hoje, a minha mãe me comprou uma vez, ela falou assim, hoje vai ser presencial. E daí eu falei assim, pelo amor de Deus, presencial. Daí presencial era um monte de gente caminhando e eu tinha que ficar na roda. Eu tinha ranço da constelação presencial. Só que minha mãe me comprava. E daí eu sabia que quando eu ia, depois eu ganhava outras coisas. Então eu ia. E daí foi o seguinte. Jamais vou esquecer isso, lá na sala da Zulmira, de novo. Zulmira que tinha se formado. Zulmira fez 92 mil cursos com a Olinda Guedes. Zulmira, Leomar. E isso é muito importante. Na tua ausência, você tem que deixar alguém lá para levar o ensinamento na tua ausência. E daí tava eu, criança, e daí eu fiquei dormindo. Gente, presta atenção nisso. Constelador foda é isso. Eu deitado na roda. Gente, primeiro, pega esse aviãozinho e manda para os teus filhos, manda para as consteladoras, manda para todo mundo e fala assim, ó, vem rir. Vem rir conosco aqui, que tá prazeroso. E nesse movimento foi muito, muito, muito marcante. Eu, como criança, gente, eu era criança mesmo. Eu em posição fetal, eu era um... Porque eu sempre fui magro. Sempre fui magro. Então, quando eu ficava dormindo assim, em posição fetal, eu ficava desse tamanho assim, ó. Entendeu? E eu em posição fetal, nessa live, nessa constelação, as pessoas, e isso vem um ensinamento muito grande, as pessoas falam assim, fica acordado. Fica acordado. E eu falei, mas que caralho, eu só quero dormir, me deixa dormir. Aí o outro me cutucava na roda de constelação e falava, fica acordado. E eu falava, mas eu quero dormir. E daí me deixaram dormir. No meio da constelação, me encostaram e falaram assim, você quer dormir em outro lugar? Eu olhei e falei, tipo, na minha cama, né? Daí eu falei, não, eu quero dormir no meio daquele casal. E daí saiu criança, me levantei e fui dormir no meio de um casal. Exatamente um movimento sistêmico que o filho deles fazia todas as noites. E a constelação era sobre o relacionamento do casal que estava em crise. E daí, de repente, eu dormindo lá, escutando tudo, não estava mais dormindo, estava só de olho fechado. Levantei e falei, hoje, tia, os bonequinhos mexeram. Hoje valeu! E o que eu quero trazer para vocês com isso? Nunca desista de levar algo que fez a diferença para você, para tua família. Nunca desista de levar um ensinamento sistêmico para o teu filho. Nunca desista de levar um ensinamento sistêmico para o seu marido,
para a pessoa que você ama. Porque quando tu desiste, a única certeza que tu vai ter é que o outro não vai ser despertado. E foi porque você desistiu. Porque o outro não tem capacidade de viver aquilo que tu já viveu. E é por isso, linda, que eu me levanto todas as manhãs para honrar você, honrar a Zulmira, honrar todas as consteladoras e honrar todas as pessoas que levantam esses conhecimentos e que entregam de outras formas, com outras palavras, com outros movimentos. E eu levanto a bandeira diariamente. Porque se ainda você não... E presta atenção nisso aqui, gente. Ainda se você não está em uma live com 140 pessoas simplesmente dialogando, é porque ainda você nem chegou no metade. Você está só no começo. E não se cobra por estar no começo. Entendeu? Não tem ansiedade por estar nesse desespero de dar certo logo. Lembra que você está se levantando por uma pessoa. E essa pessoa que despertar hoje, ela vai despertar inúmeras outras pessoas através de você. Uau! Nossa, eu fico lembrando dos tempos, né? Desses tempos. E é algo muito admirável, porque eu nunca ouvi sua mãe falando isso sobre os filhos dela, sobre nenhum dos filhos, muito menos sobre você. Isso me comove profundamente e me comove de modo constelatório também, porque esse é um mandamento bíblico, né? Que os pais também devem honrar os filhos, não maldizendo, não criticando. Então, veja que coisa mais maravilhosa, né, Jonas, de sabedoria que vem da sua família para você, né? Simplesmente ela percebia que você precisava de ajuda, ela fazia o que era necessário, como alguém colocou aqui no comentário. Alguém falou assim, ela não te comprava, Jonas, ela vendia para você pela moeda que você estava disposto a adquirir. Olha que coisa linda, que sabedoria, né? Nossa, essa aí foi bem Olinda Guedes, esse comentário. Senhora querida, que orgulho de você, minha querida, que orgulho mesmo. E aí, Jonas, me vem, né, uma frase que eu ouço de você, assim, desde o início de 2020, antes de 2020, quando você veio para o digital, em todas as suas aparições, assim, digamos, mesmo aquelas de entrega de conteúdo mais aprofundado, como é o caso agora das mentorias, do Master, da Abundância, você tem uma frase que me lembra profundamente a sua mãe, do que você traz agora. Você usa uma frase que é assim, eu acredito mais em vocês do que vocês mesmos. Então, me vem assim, a sua mãe fez isso com relação a você. Ela fez isso com relação a você. Ela fez isso. É a fé. Ela enxergava tudo que tinha além do sofrimento. Tudo que tinha além daquele Jonas enfim, que era uma pessoa diferenciada, que no ponto de vista dela precisava de ajuda, e certamente precisava mesmo de ajuda. Ou seja, ela acreditou em você, né? E agora você faz isso pela gente, né? Isso me alegra muito, porque vai ser mais uma maneira de honrar o movimento dela, né? Deixa eu organizar aqui. É mais um movimento de honrar o movimento dela, porque as pessoas buscam tanto esse movimento de como honrar pai e mãe, como honrar marido, como honrar mulher, como honrar tudo. Cara, a melhor maneira de se honrar alguém é ser dando certo na vida. Ai, que isso é lindo, né, Jonas? Ai, é maravilhoso, né? Você sabe que uma das coisas que eu fui aprendendo, assim, ao longo da minha vida, que, enfim, sempre estudei muito, muito mesmo, né? Sou apaixonada por estudar, foi um aprendizado que eu fiz, eu deveria ter, assim, os meus 25, 26 anos, que era um aprendizado assim, ó. Quando você está aborrecido com alguém, nós desenvolvemos uma estratégia inconsciente
para ofender essas pessoas. Principalmente quando nós estamos aborrecidos, chateados, ressentidos com as pessoas mais importantes da nossa vida, pais, filhos, cônjuges, enfim. Sabe o que que nós fazemos? Para ofender essas pessoas, nós fracassamos. Olha que coisa doida. Essa é uma pergunta que eu sempre faço nos meus processos de constelação organizacional. Gente, para tudo. Para tudo. Para tudo. Junta essa. Quer honrar alguém, faz dar certo. Quer ofender alguém, Dá errado. dá errado. Faz o seguinte. Gente, para tudo. Para tudo agora. Tira um print e marca essa frase para que mais pessoas que estão dando errado parem de dar errado por causa disso. Porque o fracasso, literalmente, é uma bomba que se joga contra quem nós estamos ressentidos, né? Quando nós queremos destruir os nossos relacionamentos, ofender aquelas pessoas com quem nós estamos decepcionados, magoados, nós fracassamos como uma forma de dizer, olha aqui, ó, olha aqui, você não vale nada, né? Você não vale nada, né? Você não... A sua presença na minha vida não significou nada, tanto é que eu estou fracassando, tá vendo? Né? Muitas pessoas fazem isso em relação aos pais, né? Muitas pessoas não crescem, elas espicham. Muitas pessoas não amadurecem, elas só fazem aniversários, né? Então, elas reclamam, né, Jonas? Elas vêm para um processo de terapia ou para um processo de mentoria, daí elas começam a observar o contexto e reclamar da realidade e encontrar motivos que não são reais, que não são verdadeiros. Porque, na verdade, permanecer no fracasso é uma forma poderosa de ofender as pessoas que nós amamos, né? Permanecer no fracasso é uma forma de dizer que teu cônjuge está errado. Que teu filho não é feliz. Para analisar aí, galera. Os movimentos de fracasso que vocês tiveram, os movimentos de queda. Todo movimento de queda, você não parou de cair enquanto não era forte o suficiente para você tomar uma decisão que você já queria naquele momento. Só que você teve que cair o suficiente para juntar argumentos porque você não queria justificar pela verdade. E é a palavra verdade, tá? É a palavra verdade. Então você juntou justificativas e houve um empilhamento dessas justificativas e tá tudo certo. Agora, repetir isso, né? Gente. Quando se tem consciência, já pode parar, né? Agora, depois disso, depois dessa live, você fazer de maneira consciente é malandragem. Né? E uma das coisas que eu faço, Jonas, que inclusive agora eu estou fazendo esse lançamento, né? Que foi um insight. Insight é quando as coisas se organizam totalmente na cabeça da gente, né? Então, agora em fevereiro, eu tive esse insight, assim, esse insight que é algo que eu faço e que eu vou entregar como metodologia, que eu chamo de constelações de traumas e memórias de guerra. Então, vou contar aqui um caso que tem a ver com a gente. Depois eu quero contar a constelação do Arrasta para Cima. Viu? Gente, peraí. Antes dela contar o caso, vocês querem saber mais um movimento sistêmico de uma constelação que colocou? Gente, envia para as colegas. Envia para as colegas que tem que saber dessa live.
Deixa gravado, o povo tá indo pro trabalho e tá podendo mais assistir. Manda essa live aí. Delícia. Daí eu vou contar como que a Olinda constelou, arrasta para cima. Então, quando vem alguém com um tema de bloqueio profissional de grande significado, digamos, a pessoa está sendo convidada a publicar o seu livro num outro idioma, a pessoa está pensando se ela se torna ou não sócia num outro grande empreendimento, enfim, constelações de temas significativos de ampliação de território. Eu sempre conduzo essas constelações, essas experiências, essas constelações para a ancestralidade do meu cliente que traz esse tema. Porque quando nós falamos de ir além, de expansão territorial, de crescimento, né, financeiro, empresarial, profissional, o que nós tocamos imediatamente? A nossa pátria de origem. A maioria de nós brasileiros, para não dizer 100%, temos uma experiência de ter saído de outros países, que seja mesmo os países europeus ou africanos, ou asiáticos, e vir para o Brasil numa situação de dúvida, numa situação de medo. E muitas vezes numa situação de aborrecimento, em função da gente não poder viver na nossa pátria de origem, em função de guerras, de adversidades climáticas e tudo mais. Quando nós tocamos grandes empreendimentos ou grandes mudanças na nossa vida, essas memórias são disparadas e muitas vezes a pessoa se bloqueia. Então, nesses momentos, é fundamental que o constelador não trabalhe de forma rasa. É fundamental que o constelador trabalhe de forma épica. E eu chamo constelações épicas, Jonas, aquelas constelações que nos levam a entrar em contato com memórias que a gente não sabe nem descrever, se é de bisavô, trisavô, tataravô, a gente só sabe que está lá. Que está lá. E quando a gente toca essas memórias, desbloqueia. E as soluções vêm de maneira tão intensa, tão linda, tão impressionante. Eu vou deixar você contar a sua história agora. Primeira coisa que eu quero fazer uma pergunta na sala. Alguém domina constelações épicas ou constelações de ancestralidade aqui? Constelação aonde você traz a Europa, aonde você traz a Itália, aonde você traz a Alemanha, aonde você traz a África, aonde você traz, querendo os casos, traz líderes, querendo já acontecer em constelação comigo, de ter a presença de Hitler, de alguém aqui na sala, ou principalmente agora a pergunta é, quem aqui gostaria de aprender sobre isso? Quem aqui gostaria de fazer uma constelação épica desse nível? Desse nível do tipo... Desse nível do tipo... Eu uso um termo bem da área médica, eu chamo de constelações cirúrgicas. Constelações que a gente debrida a ferida mesmo. Não vai passando por cima, não, e trabalhando os arredores. A gente vai no olho do furacão. Eu adoro o nome Constelações Épicas. Então, o que eu vou trazer para vocês? E vocês vão entender por que me conecto, né? E por que ando, e por que estou com Olinda Guedes sempre nesses movimentos. Porque nada não é uma crítica, tá, gente?
não é uma crítica. No entanto, normalmente estamos andando no hoje. Entendeu? Normalmente estamos andando no hoje. A nossa cabeça nos tendencia a pensar na solução do hoje. E a solução do hoje, você olha para a hierarquia, você olha para pertencimento, você olha para o eu e tá tudo certo. Olha para o relacionamento com os pais. E tá tudo certo. Faz parte. É. Só que daí, quando a treta é maior? Quando a treta é transgeracional, quando a treta é de movimento de nações, porque ano passado, ano retrasado, na real, 2020, há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu aluguei um estádio de futebol na minha microempresa, sendo MEI, filho de polonês com alemão. Aluguei um estádio italiano. Esse estádio é a casa dos italianos vindos imigrantes da Itália para o Brasil na guerra ou pós-guerra. Agora que tu começa a parar para analisar. Isso é o nível de uma introdução de uma constelação épica. Isso é o nível de uma abordagem... Quase quero dizer. Isso é o nível de uma abordagem épica. Estava eu em posição fetal, e é por isso que eu falei da posição fetal, então. Estava eu em posição fetal, sentado num sofá, com um boleto de 350 mil reais, um estádio de futebol, e eu estava travado. E nesse movimento, quem que me destrava? Quem é épico. Quem dá conta de constelar uma nação. E eu tenho certeza que nessa sala existem inúmeras pessoas épicas. Inúmeras pessoas que têm essa capacidade. Mas como a mesma Lu acabou de escrever aqui, ó, nunca tinha ouvido falar sobre esse tipo de constelação. E tu não vai escutar com facilidade. Porque não é tão comercial isso. Não é tão paliativo. Aperta o coraçãozinho aí, gente. Aperta o coraçãozinho aí. Aí, o que eu tô contando para vocês aqui, deixe seu comentário aqui, é o processo de uma constelação épica que eu fiz, de uma das. E detalhe, foi online. Foi online. E depois a gente pode contar sobre a estrutura dessa constelação, se vocês comentarem mais e apertarem mais no coração. O que estava sobre mim era o estádio. O que estava sobre aquele peso, entendeu? Era um menino, microempreendedor individual, adentrando em um país, na casa dos italianos. O nome do estádio é Palestra Itália. É o local de palestra dos italianos no Brasil. É o maior marco de um italiano no Brasil. O maior marco do italiano no Brasil. E por que que aquilo era tão pesado? Minha ancestralidade alemã, minha ancestralidade polonesa. Estou com enjoo forte, dor na nuca, de cenas desconheço. Faz parte, seja bem-vinda.
ao mundo sistêmico. Seja Ao mundo. bem-vindo do épico, ao mundo aonde a ancestralidade é levada a sério. A origem é levada a sério. E para resumir a constelação, nada mais é que eu teria que entrar servindo e não alugando. Não dizendo por que meu boleto tá pagando. Isso é meu. E a partir do momento que a gente fez essa constelação, foi uma constelação longuíssima. Longuíssima. A Olinda fez, olha que genialidade, olha que foda. Vamos falar palavrão também, que tá tudo certo. Ela era a única pessoa online. Todos os representantes eram presenciais. Isso foi lindo. Não sei se... E provavelmente eu já estou falando isso porque eu tenho certeza que ela vai ensinar isso nas constelações épicas. E esse movimento me permitiu. Esse movimento me permitiu a entrar no estádio de futebol. Esse movimento me permitiu a palestrar no estádio de futebol. Esse movimento me permitiu alugar o estádio, lotar o estádio. E esse movimento me permitiu fazer o arrasta para cima no estádio mais moderno do Brasil. E é tão incrível. Detalhe. Daí tu já continua. Nesse dia, eu constelei o estádio e estourou um vidro da sacada lá em Itaipulândia, no Paraná, na cidade dos meus pais, no mesmo momento. Imagina o tamanho da libertação. E é impressionante quando nós olhamos as constelações épicas deste modo, porque a gente não para de ter insights e de perceber o quanto ela é não só uma técnica de intervenção constelatória, de desbloqueio, mas também ela é uma vivência espontânea no cotidiano da pessoa, né? Porque veja, Jonas, você fez todo esse movimento em prol do quê? De um campo de refugiados, de jovens em situação de vulnerabilidade. Ou seja, o seu desbloqueio em relação a isto e certamente o seu crescimento profissional tem tudo a ver com o seu servir e com a cura dessa memória de exílio, de expatriamento, de forasteiro, de abandono, de não ter o que sobreviver. Certamente esse é o ponto decisivo da sua constelação existencial que tem feito com que você seja essa pessoa tão brilhante, tão admirado, né? Assim, porque não é uma admiração gratuita que a gente tem por você, é porque você prova, você mostra resultados. E por que você tem resultados? Porque você tem feito o caminho constelatório verdadeiro na sua vida. Você não faz da experiência de constelação uma experiência para você, enfim, desbloquear X ou Y situação da sua vida. E você deixa lá na sala de aula, no consultório, no ambiente de constelação. Você traz o movimento de constelação da sua vida para servir a todos. Isso é lindo, Jonas. Olha, agora você já está indo para o Malawi, lá para o campo de refugiados. Olha que coisa linda, que coisa impressionante isso. E deixa eu contar para vocês. Eu aprendi contigo, Linda, que constelação não é um abre e fecha campo. Eu aprendi que constelação é um estilo de vida. E eu vivo isso. Eu vivo os movimentos sistêmicos. E olha que legal em relação a isso. No Malawi, eu estou indo com uma caravana agora e vou só fazer uma introdução antes para vocês entenderem. Eu não tinha capacidade de permanecer com dinheiro.
porque eu não tinha capacidade de permanecer com o amor. E eu nunca estudei isso. Eu nunca li num livro. Eu nem sei se tem num livro isso. Mas isso é regra para mim. Isso para mim é lei sistêmica. O que é uma lei sistêmica para mim? É o que serve. É o que está a serviço. E daí, quando eu falei, mãe, eu sinto que tu me ama. Eu sei que tu me ama, só que eu não sinto que tu me ama. Porque quando eu nasci, eu senti que você me entregou pro meu pai. Porque eu era o terceiro filho, o único filho homem. Minha mãe disse, Jonas, eu sempre soube que tu vinha. Eu sempre te amei. Aquilo na hora, fez assim, ó, no meu campo celular, fez assim, ó. Só que, gente, eu tinha 30 anos de idade. E eu tinha 40 mil reais no banco. Nesse mesmo ano, eu faturei mais de 1 milhão de reais. E o que tem de relevante nisso? É que a nossa caravana está indo para o Malawi agora e eu tive a alegria, foi uma emoção tremenda, de ligar para minha mãe e falar, posso te dar a viagem de presente? Ai, que coisa mais maravilhosa isso. É emocionante, né, Jonas? É comovente, né? Hoje à noite a gente tem uma masterclass, eu quero convidar aqui a nossa audiência, né, para vir nessa masterclass, onde eu vou falar acerca de situações que nós vivemos no presente e que ainda é uma memória viva da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Às vezes as pessoas pensam que a guerra acabou, ainda bem que acabou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a guerra acabou. A guerra não acabou. Para muitos de nós, a guerra não acabou ainda. Para muitos de nós. Por exemplo, pessoas que vivem relações abusivas, a guerra não acabou ainda. Pessoas que não conseguem usufruir do dinheiro, a guerra não acabou ainda. Pessoas que sofrem de doenças crônicas, tipo fibromialgia, artrites, artroses, intolerâncias a glúten, a lactose, para essas pessoas a guerra não acabou ainda. Pessoas que vivem frequentemente sofrendo acidente, os bombardeios, a guerra não acabou ainda. Enxaqueca, a guerra não acabou ainda. Então, hoje à noite, eu vou falar muito sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam, né, Jonas, que a solução para a vida delas é uma solução mais mecanicista, mais paliativa, delas fazerem mais um doutorado, delas aprenderem, delas contratarem um aplicativo, ou delas mudarem de cidade, e muitas vezes não é, a solução ela é muito antes do que a pessoa imagina que seja. Ela é uma solução emocional, ela é uma solução dessas memórias traumáticas antigas que a pessoa pensa que aconteceu com o meu trisavô, aconteceu com o meu bisavô, mas não aconteceu com eles. Mas essa dor está em nós, né? Está no nosso cotidiano. Então, veja, aconteceu uma coisa com você agora aqui, que nós poderíamos, inclusive, observar isso como parte de uma constelação épica. Você, ao falar para nós, você estava narrando para nós sobre a sua constelação, a posição fetal, o relacionamento com a sua mãe, né? A Polônia, a Alemanha, e daí, né, o alugar um estádio, um território italiano. E aí você quase cai na piscina. E você falou da posição fetal. Nós que conhecemos as constelações épicas, nós sabemos que esse pequeno movimento é um movimento constelatório. Quantas crianças não foram lançadas ao mar? Quantas crianças não foram lançadas ao mar nessas travessias? Quantas, quantas e quantas? Então, o campo informa o tempo todo, né, Jonas? O tempo todo, o tempo todo. E é muito lindo isso. Por quê? Quem está feliz por ter tomado a decisão de estar nessa live aqui conosco? Escreva aí nos comentários para a gente saber quem está feliz de ter tomado a decisão de estar na live com a gente. Está se constelando também, né? Está se constelando também.
Gente, tem que tirar uns 5 prints aí, porque se eu tivesse caído na piscina aí... É, curando a criança interior de todos nós, curando essas memórias de abandono, curando o medo, né? O medo de ir além, o medo de desbravar, o medo de ser engolido pelo inimigo, o medo, né? E quem tá... Jonas, que... Pera, Olinda. Quem Pera. tá com medo ou quem tá achando que é insignificante, escrever no comentário. E atua isso como uma fachada. É, Não é. serei mais o que vou escrever. Eu nunca escrevi mesmo. Não é Ah, relevante. uhum, Vigiai, meus uhum, queridos. O que uhum. não é relevante? O que mais... Qual mais movimento tu não faz? Por pensar que tu não vai fazer diferença. Porque eu conto pra vocês. Santo de casa faz milagre, sim. Nossa, isso é lindo, Jonas, é lindo mesmo. Eu fico até sem saber o que dizer nessa altura da nossa live. Eu só gostaria de convidar as pessoas para vir hoje à noite nessa masterclass. E quero te agradecer, né, Jonas, por ser um testemunho vivo do que as transformações podem fazer na vida de uma pessoa, de como a bênção dos pais atua sobre nós, né? É linda a forma com que você honra seus pais, é linda a forma com que a sua mãe, né, que foi a pessoa, né, da sua família que eu convivi muito na sua infância, a forma com que ela sempre honrou os filhos. Eu só tenho a te agradecer, Jonas, agradecer, agradecer, meu querido. Muita, muita gratidão. E eu ainda quero estar muito, gente, conectado com a Olinda para entender toda essa entrega que a gente tem ainda para A gente manda o link do grupo do WhatsApp. Sim, essa aula é gratuita. fazer mais tanto sentido. Eu fico me perguntando assim, tudo que é bom pode melhorar. E eu falo assim, cara, mas o que tá vindo por aí? Que lindo, Jonas. Porque, assim, ó, tem noção, e eu tô falando para tu que tá nessa live aqui, ó. Faz de conta que a Olinda não tá mais na live. A gente tá eu e você aqui. Tem noção que nós três vamos se unir esse ano? Você tem noção que a gente vai se posicionar esse ano? Você tem noção que a gente vai dar certo, ainda mais certo ainda? Você tem noção que a gente vai curar nossos movimentos de guerra? Você tem noção que a gente vai aprender a fazer constelação épica? Que a gente vai uh, ser constelado epicamente? Porque eu vou ser mais um monte de vezes. E eu quero dizer, tu pertence. Tu faz parte. Nós, eu, a Olinda e eu, nós vemos você. E uma coisa que está escrito no meu livro que eu amo dizer: a tua paz é sentida, o teu amor é vivido. E agora é a nossa vez de fazer diferença em vida. Ai, que Agora é delícia. a nossa vez de fazer diferença em vida. É a nossa vez, Jonas, é a nossa vez. É a nossa vez. Sabe que eu tenho utilizado muito uma frase que é uma frase bem para ativar a energia do guerreiro, sabe? Que é: um filho teu não foge à luta. Sabe? Quem se importa serve. Um filho teu não foge à luta. O ano está só começando, né, Jonas? O ano está só começando e começando de uma forma tão diferenciada, com convites tão intensos, né? Planetários para a gente se transformar, para a gente servir, para sermos protagonistas. E a gente não pode ficar de fora, né? A gente não pode ficar olhando só como plateia e falando: ah, estão fazendo, estão acontecendo. É a nossa vez, né? É a nossa vez. E eu quero falar para todo mundo que pode ter disparado corpo de dor esse ano, de todos os lados políticos, a bandeira vai ser a bandeira.
Não foi porque não foi por uma eleição que um levantou a bandeira, outro levantou a bandeira. Foi que o outro levantou a bandeira e virou a bandeira. Esse ano todos os lados vão levantar a bandeira. Por quê? Nos tempos de mudança, servir a origem é o que importa. Então, nós vamos servir a origem. Nós vamos servir primeiro nós, nossa família, nossa base. E, na sequência, a gente vai servir nossa pátria. Lindo. E vocês estão convidados hoje à noite, às 20 horas. Tem link na bio? Tem link na bio? Tem link na bio. Tem sim. Tem link na bio para fazer parte dessa aula. E eu quero saber quantas pessoas tiraram print dessa aula aí. Eu quero saber quem tirou print. Manda um imã da abundância. manda alguma coisa pra gente saber. Quantas pessoas tiraram print dessa aula e vão postar. E se comprometem em fazer a postagem. Que valeu a pena. Gente, eu tô sem almoçar. Você tem que fazer um print aqui. Eu tô sem almoçar. Eu fiz o movimento, do movimento sair para outro movimento, do movimento sair para outro movimento. E lembra quando a gente fala assim, no propósito, nem fome tu sente? Eu parei para analisar agora que eu tô sem almoçar. Eu parei para analisar agora que eu tô sem almoçar. Por quê? A gente tá vibrando. A gente tá vibrando no sim. E hoje à noite eu faço questão de todo mundo estar conosco aí, botar junto assistindo as constelações épicas da Linda Guedes. Eu sou depoimento vivo. Quero saber quem vai ser depoimento vivo da transformação que ela vai gerar na sua vida hoje à noite, às 20 horas. Uhul. Que frase que é para colocar no print? A frase que é para colocar no print é: um filho teu não foge à luta? Para as constelações épicas, um filho teu não foge à luta. Ou coloca constelações épicas também. Um filho teu não foge à luta, hashtag constelações épicas. Uhul. Beijos, meu querido. Muito Agora é a nossa vez de fazer diferença em vida. Beijo, meus amores. Fique com Deus. Tchau, tchau. Querido.